A luta que o movimento dos aposentados faz hoje contra o fator previdenciário é uma luta digna e correta. E eu chamo a atenção, os aposentados lutando contra o fator, eles estão empunhando a bandeira que deve ser dos trabalhadores da ativa. Eles, os aposentados, quando lutam contra o fator, estão demonstrando sua solidariedade aos trabalhadores da ativa. Porque o fator atinge os trabalhadores da ativa que estão se aposentando. Mas ainda tem coisa pior. Além de ter o seu benefício reduzido pelo fator previdenciário, o aposentado ainda vive outro calvário, que é a perda do valor desse benefício comparado com o salário mínimo. É correto dizer que se instituiu no país, a partir dos anos 90, uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo virou algo simbólico no país, né? O salário mínimo é uma medida não apenas para o trabalho formal, mas é também para o trabalho informal. Se altera o salário mínimo e você vai fazer um contrato com um bombeiro na sua casa para consertar lá, fazer um serviço, se o salário mínimo sobe, o preço que ele vai te cobrar também sobe, né? Então, meus amigos, qual é a grande reivindicação dos aposentados, né? É que eles sentem a defasagem do seu benefício, da sua aposentadoria, em relação ao mundo do mercado de trabalho, em relação ao salário mínimo. Por que é justa a reivindicação de ter um aumento maior para os aposentados? O governo argumenta, não, mas nós estamos dando todo ano ao aposentado o valor da inflação. Calma lá. Primeiro, a inflação do aposentado é maior do que a inflação das pessoas comuns. Porque o aposentado, ele consome, tem sua cesta de consumo determinado pela sua condição de idade. Consome mais remédio, paga plano de saúde mais caro do que as pessoas em idade menor. Então não é verdade dizer que o benefício do aposentado é corrigido pela inflação. É corrigido pelo INPC, mas não leva em conta a inflação das pessoas que têm mais idade. Segunda questão, a questão de que a sociedade aumenta a sua produtividade. A sociedade cresce muito além de uma mera recuperação inflacionária. E esses ganhos de produtividade, que são incorporados a aumentos reais do salário mínimo, não são incorporados ao valor do benefício do aposentado. Será que o aposentado, quando trabalhou, não contribuiu para o ganho de produtividade? Será que ele não merece esse ganho de produtividade também ser repartido com ele? Evidente que sim, né? Mas o aposentado, tendo apenas como valorização da sua aposentadoria a inflação passada, não incorpora esse ganho de produtividade. E o terceiro aspecto, que é importante que a gente compreenda, o aposentado não é um ser genérico aposentado. O aposentado é um trabalhador aposentado. Ele pertence ao mundo do trabalho. Qual é a medida da remuneração do mundo do trabalho? É o salário mínimo. Ora, o aposentado, ele compara a sua remuneração, o valor do seu benefício, naturalmente com o salário mínimo. Se ele aposentou com 8 salários mínimos, com 5 salários mínimos, e ele observa que, passados anos, aquilo se reduziu a 3 salários mínimos, a 2 salários mínimos, ele, na comparação natural com as pessoas do mundo do trabalho, ele se sente desvalorizado. Ele se sente atingido na sua autoestima, porque em relação aos seus pares trabalhadores, o seu salário vem diminuindo, vem caindo. E é uma revolta enorme quando você conversa com um aposentado que ganhava 5 salários mínimos ao se aposentar e hoje vê o seu benefício reduzido a 2 salários mínimos, ele se sente desvalorizado. E efetivamente ele está desvalorizado,
porque o mundo do trabalho considera aquela medida como uma medida de valorização do trabalho. Então, meus amigos, levando em conta essas razões, que a inflação do aposentado é maior do que a inflação normal das pessoas, por causa da sua idade e das suas necessidades. Levando em conta que os ganhos de produtividade que são distribuídos para aumentos reais do salário mínimo também devem repercutir no benefício do aposentado, porque ele também contribuiu para esse ganho de produtividade. E levando em conta que o aposentado, fazendo parte do mundo do trabalho, ele não pode se ver tão desvalorizado, atingido na sua autoestima, quando ele vê o seu salário cair, o seu benefício cair em relação aos benefícios que tem o salário mínimo, ele levanta essa justa reivindicação. É importante mostrar que a luta do aposentado para garantir um reajuste equivalente ao salário mínimo é correto para, inclusive, toda a Previdência. Hoje, o piso é um salário mínimo e o teto deve ser equivalente a 10 salários mínimos. Se você aumenta o teto, você valoriza a Previdência Social Pública. Essa é a verdadeira luta dos aposentados, dos trabalhistas, dos democratas, dos socialistas. Ter uma Previdência Social justa, pública e que valorize o mundo do trabalho.